bem-vinda a mais um episódio do Promundo Pod, o podcast do Instituto Promundo, ressignificando masculinidades e paternidades. E hoje temos aqui uma representante do escritório da Unesco de Brasília, é minha querida amiga Ana Paula Matias, que é assistente social e mestre em política social pela Halley University da Coreia do Sul. Atualmente atua como oficial de projetos na Unesco, com foco em direitos humanos, diversidade, equidade e inclusão. Possui ampla experiência em gestão de projetos e políticas públicas, especialmente nas áreas de primeira infância, assistência social e gênero, tendo atuado em organismos internacionais como o Banco Mundial, PNUD, OIT e OPAS, além de ocupar cargos de liderança no governo federal e no terceiro setor. E eu sou Miguel Fontes, o diretor do Instituto Promundo. Ana Paula, que prazer tê-la aqui com a gente no podcast. Bem-vinda. Muito obrigada, muito grata, uma honra estar aqui. Ana Paula, eu sei que a gente vai falar hoje sobre questões de primeira infância, masculinidades, paternidades, questões de igualdade racial, mas eu queria saber um pouco da sua trajetória. Me diz, por favor, como é que você começou nessa área de igualdade de gênero, igualdade racial, o que te trouxe até aqui e o que te traz para trabalhar na Unesco de Brasília? Bom, na verdade, a minha trajetória iniciou na universidade, né? Quando a gente trabalhou num projeto voltado a direitos da infância e adolescência, e eu vi o quanto que aqui no Brasil as crianças e adolescentes ainda eram muito vulnerabilizadas. E também me ajudou a olhar também para a minha realidade enquanto, né, criança negra que fui. Apesar de ser de uma família de pais professores, onde a gente teve acesso à educação, a gente era muito instigado a entender a nossa realidade e ver que a nossa realidade não era só aquela, mas existiam crianças que não tinham acesso à educação como eu, adolescentes que não tinham acesso como eu. Então, quando, né, comecei a me envolver com movimentos, movimento estudantil da universidade, entender também, né, dentro do curso de serviço social, a gente é um curso amplo, né, que fala desde a gente estuda direito, estuda direitos sociais, mas também estuda a área de saúde coletiva, a gente estuda educação, então são várias áreas que vai nos mostrando um pouco o que é a realidade do Brasil. Eu comecei a ficar incomodada e falar, gente, assim, primeiro que eu vi que eu tinha certeza que eu estava no curso que eu queria, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito inquieta e dizia, eu não posso. E quando eu me formei até, né, e que a gente fala muito enquanto assistente social da nossa ética profissional, foi uma promessa que eu fiz para mim mesma de levar esse compromisso ético profissional que a gente sempre fala, ético-político do serviço social para a vida, e que é me comprometer, né, com a população brasileira, que é me comprometer com a infância e adolescência, que é me comprometer com uma população que é invisibilizada, que é a população negra, a população indígena, né, as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. E aí a partir daí, a vida também foi me levando né, eu trabalhei muito tempo no governo, então a enxergar também tive uma experiência de política pública de mesmo, política ali na pública fonte, né? ali na fonte. Depois tive a experiência de trabalhar no terceiro setor num outro país, que foi a Venezuela, que tem uma situação É muito mesmo, que interessante, nossa. sim, que tem uma situação ainda não era em toda, assim, a Venezuela, não enfrentei a Venezuela de hoje, mas uma Venezuela que estava começando a ter essa crise política, Uma né, transição, a né? transição. Então ainda trabalhei no governo que ainda era governo do Hugo Chávez, e aí também, e era exatamente um trabalho para a formação de lideranças comunitárias. E ali, quando você trabalha diretamente com a comunidade, entende as necessidades daquela comunidade e vê o quanto que aquela comunidade não é escutada, não é vista, a minha inquietação era muito maior, assim. Ana Paula, você está trazendo um ponto tão importante que, por exemplo, eu fiz doutorado em sistemas de saúde. O SUAS é um sistema. Exato. Você vai na Venezuela, era um sistema de proteção social. Mas isso não quer dizer que ele seja humanizado. Não. Não quer dizer que ele seja equitativo. Sim, né? sim, Mesmo sim. estabelecendo em lei que ele precisa. A importância de trazer esse recheio
né, fundamental da humanização nesses sistemas. Né? Muito Exato, interessante exato, você exato. colocar esse ponto, Exato, exato, né, de exato. como essa sua visão traz esses elementos, e a igualdade de gênero, igualdade racial, são elementos de humanização e de escuta, de Sim, acolhimento, sim. né? E eu lembro que uma das coisas que as pessoas reivindicavam naquela época, né, e é, sei lá, mais de 15 anos atrás, era exatamente, queremos igualdade de direito, queremos igualdade de Uhum, gênero, igualdade racial, porque a uhum. gente via que as lideranças comunitárias, apesar da maioria serem mulheres, elas eram as menos escutadas, Ah, ou tá. eram as Interessante. demandas que eram menos atendidas. Uhum, Então, quando a gente foi olhando toda essa trajetória e voltar de novo a trabalhar no governo, né? Trabalhar, por exemplo, com benefício de prestação continuada, que de novo acaba trabalhando com uma comunidade e com uma, não com uma comunidade, né? Mas com uma população, né? Que é uma população, que é a população idosa, uhum. que não tem renda, ou uma criança com deficiência e que a família também não tem renda, é olhar assim, não, peraí, a gente precisa de políticas que sejam equitativas, a gente precisa de políticas que olhem para essas pessoas de forma justa. É porque eu acho que existe uma confusão grande na cabeça de muita gente de que o direito é apenas entregar um benefício Sim, ou um serviço, né? verdade. Quando, na verdade, o direito é uma parceria de compreender também os saberes que vêm, né, dessas pessoas, no sentido do que elas vão agregar dentro da sua realidade, da sua história, né? Sim, sim, Quase sim. um contexto de Paulo Freire aqui, né? É isso aí. E ser um processo também de um sistema pedagógico de Sim, reflexão sobre essas questões que criam um ambiente, Ana Paula, de muita violência, né? sim, sim. Violência dentro do sistema e Exato. fora dele, né? Exato, 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 exato. Enfim, então, para chegar à trajetória da Unesco, a Unesco é uma organização das organizações internacionais. Eu sempre tive esse sonho desde a época da Uhum, universidade. Eu lembro que eu tive contato com uma professora que trabalhava nas Nações Unidas à época, então uhum, ela trazia também uma visão mais global da situação global, assim, né? Dos determinantes da pobreza a nível global uhum, e de entender como que isso se dá e tudo. E isso me despertou a dizer, não, esse mundo, e eu acho que também essa experiência, né, de ter, logo que eu me formei, de ter ido para um outro país e fazer toda essa experiência que eu fiz de trabalhar formações com liderança comunitária, me abriu o horizonte. E aí eu uhum. falei, não, gente, existe meu mundo Brasil e eu quero sempre olhar para o meu mundo Brasil e lutar por ele, mas também existe um mundo lá fora que também ainda está em desenvolvimento também. Há países que ainda estão em Verdade, desenvolvimento. com certeza. É, e foi também interessante ver, porque, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar no Ministério, foi quando a gente começou a pensar na implantação do que hoje é o Sistema Único da Assistência Social. Quando Uhum, a gente começou as primeiras conversas de ver que realmente a gente precisava fazer com que a assistência social fosse uma política pública de fato, uhum, uhum, que não fosse só ações pontuais assistencialistas. uhum, Então, quando a gente começou com todo esse movimento e o avanço e a pressão que foi tendo isso a nível político, uhum. a nível social, e aí chegar em outros países que eram vizinhos e que nem se pensava e nem se falava em pensar em um sistema e a gente já estava muito além, assim, Uhum. né? Então, É interessante como a Constituição ela abriu um exato, exato, espaço exato. realmente para todo Exato, esse exato, tipo de exato. reflexão, né? E era isso que eu ia dizer, assim, e a gente tinha um respaldo legal, que era a Constituição, Uhum, e que em muitos países isso não estava legalmente é, tão isso. nítido ali, né? Uhum, E aí, para mim, foi, eu acho que o que me impulsionou a continuar a pensar nessa lógica mais global e a pensar nessa lógica de falar assim, eu posso levar a mesma experiência que eu tenho enquanto Brasil, e foi por isso, por exemplo, a experiência da Coreia do Sul, né, que como as uhum. pessoas perguntam, mas o que você foi fazer na É Coreia do verdade. Sul? A gente, antes mesmo do podcast, eu estava perguntando aqui que daria um podcast só É, sobre a sua exato. experiência na Coreia, né? Mas era exatamente essa inquietação de dizer assim, o que acontece lá do outro lado, né? Do lado Uhum. asiático, assim. E aí foi também levar. Ah, foi uma provocação que você fez com você E mesmo. sim, Eu assim, eu falei, eu quero não ver como é que quero. é. Assim, eu sei que é um lado meu explorador, né? Uhum, Mas eu tinha muito
assim, nítido comigo que eu não queria fazer um mestrado comum, como a maioria vai para os Estados Unidos, Canadá. Eu falei, não, eu quero ir para um país que eu consiga aprender de uma forma muito mais. Que dá a impressão que se for para os Estados Unidos e Canadá não é que eu não vou aprender, mas que eu Não, queria. global, né? É, que eu queria entender uma Global. realidade diferente da realidade que eu estava acostumada. Uhum, Até porque quando a gente estuda, a gente olha muito para esse lado ocidental, né? Estados uhum. Unidos, no serviço social a gente se baseia muito no Muito. estado de bem-estar social da O Europa, eurocêntrico também, né? eurocêntrico. Então eu falei, não, eu quero ir para longe disso. Uhum. Claro, tinha a questão econômica também, e eu sabia que também era um local que eu ia conseguir uma bolsa 100%, né? Não vou mentir. Mas também isso me instigou muito, assim, né? E chegar ali e aí falar, gente, nossa, que engraçado. É um país que é super desenvolvido a nível tecnológico, mas tem uma falta muito grande nesse lado social. Que interessante. É. E que precisa, e eles reconhecem muito que Hum, precisa desenvolver. Então, assim, toda essa trajetória me ajudou a chegar na Unesco, assim, né? E ver o quanto que eu poderia contribuir com todo o aprendizado que eu tive em nível Brasil, mas também com o aprendizado que eu tive em viver em outros países e ver realidades muito distintas que se complementam de alguma E forma. Ana Paula, tem um aspecto, assim, eu que acompanho sua carreira, que eu acho muito legal, é que essa visão que você traz da sua experiência pelas políticas públicas no Brasil, né, dentro da discussão do SUAS, entendendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é Sim, outro, né, parâmetro fundamental, é que nada disso tem a ver com politicamente correto. Nós estamos falando em transformação mesmo no sentido de incorporação de direitos para benefício até econômico, como sim, investimento para a sociedade, né, brasileira e sim. mundial. Eu acho que essa perspectiva sul-sul é muito legal nesse Uhum, sentido, né, uhum. que a gente consegue trazer esses elementos também do valor do direito. Sim, sim, Né? sim. E eu acho que é isso que você traz muito na sua fala também, Sim, né? sim, De sim. como que é um aspecto que não é apenas, vamos dizer assim, para inglês ver, né? Como a Uhum, gente usaria, uhum, né? Essa uhum, expressão antiga, uhum. mas é alguma coisa que realmente vire uma essência daquela sociedade, né? Exato. É nesse sentido de você. E eu acho que não. E você valorizar também a essência da sociedade, porque eu acho que toda Uhum, sociedade tem uma essência que te faz aprender, assim, até para você entender a conversa que a gente estava tendo anteriormente, né? Sobre, por uhum, exemplo, a forma como o coreano aprende, né? É, para eles é muito assim, para eles é muito valoroso isso. uhum, E talvez pra gente não. E aí você passa também a respeitar, e eu acho que é muito isso que as Nações Unidas traz, a Unesco traz, é de você também respeitar as diferenças, né? uhum, Entender a cultura de cada local e entender que ali é algo que para eles é valioso uhum. e que desse valioso eles conseguiram avançar na política XYZ, assim, Aham, né? Então, aham, eu acho que quando você começa a transitar e entender isso, uhum. a gente consegue de alguma forma manter a paz, sabe? No mundo, sabe? Então Porque você encontrou um ambiente muito propício, porque a Unesco sim, representa exatamente isso como exato, organismo, né? A exato, exato, cultura da paz, né? exato, A questão exato. passa pela educação, passa pela cultura, Sim, 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 porque aí nós estamos falando de direito mesmo, sim, né? sim, E sim. como é que foi encontrar esse ambiente da Unesco e principalmente um tema que você vem atuando e que é Uhum. fundamental, que é começar na primeira infância, né? Sim, exato. Começar na primeira infância e na infância, né? Que é com um dos nossos carros-chefes na Unesco, que é o Criança Esperança, né? Uhum, Então, para a gente, a experiência de ver organizações da sociedade civil sendo beneficiadas, exatamente olhando para os direitos da infância e da adolescência, uhum, é, e aí. A partir daí, algumas organizações que trabalham com a primeira infância e valorizam o importante que é investir na primeira infância, é, é fantástico, assim, né? E ver o quanto que todo esse trabalho, né, do Criança Esperança se complementa com o setor privado, se é complementa com verdade. o Isso. governo Os três também. setores estão ali, E né? aí você vê algo tripartite de uma forma muito Uhum, orgânica, assim, uhum. né, acontecer. Então é bem fascinante ver isso, porque é aí que você vê o quanto que a gente consegue, de alguma forma, propiciar oportunidades para
para essa população que eu falei no início, que acaba sendo invisibilizada, né? E o quanto você vê resultados, a gente agora está fazendo um livro dos 40 anos do Criança Esperança, que esse ano Criança Esperança completa 40 anos, e a gente vendo resultados de pessoas que foram, né, de um jovem que era da comunidade X, ou de um jovem que era da comunidade Depoimentos e Y, testemunhos impressionantes. e o quanto que isso transforma, assim, né? E como é importante isso, Ana Paula, porque o cunho, qualquer resquício assistencialista já passou, né? Já, Porque a gente sim, sente, né, na rede que sim, eu sim, sim, visito, das sim, sim, organizações que sim, recebem, como é transformador, os sim, depoimentos, e muita sensibilidade para essa questão das ancestralidades, exato, aonde está, né, em território, a territorialidade também como um componente importante, né? exato, a valorização da cultura daquele local, Exatamente, né? né? Quase um resgate também disso, Exato, né? De é verdade, preservação, de conservação verdade, desses conhecimentos. verdade. E, Ana Paula, como é que você sente que, nesse aspecto Uhum. transformador, você encontrou esse ambiente na Unesco, entra a pauta da igualdade de gênero e a igualdade racial? É algo que ainda precisa ser fortalecido ou você acha que já chegou num patamar interessante dentro dos projetos? Como é que você está dentro dessa agenda? Bom, a pauta de igualdade racial é uma bandeira muito forte da Unesco de muito tempo, né? Uhum, Então, é uma das poucas agências do sistema ONU que já defende essa questão do enfrentamento ao racismo há muito tempo, e aí transversalizado nos diferentes projetos, nos diferentes programas que a gente tem no mundo todo, inclusive no Brasil, né? A gente tem um exemplo clássico que é a História Geral da África, que é super inovador, que a gente que não interessante. tem, por exemplo, em nenhum local um material que fale da história geral da África de uma forma tão completa como esse projeto que a Uhum, Unesco abraçou, assim, né? uhum, Para além disso, milhares de outros projetos que a gente tem. A igualdade de gênero, eu acho que desde que se colocou como uma das prioridades da Unesco, a gente vê o quanto que esse movimento, é claro que está iniciando, mas o quanto que esse movimento tem vindo a passos muito firmes, assim. uhum, A gente sabe que tem que avançar, até porque a Unesco é um laboratório de ideias, né? uhum, E a gente trabalha com parceiros que são do setor privado, do setor uhum, público, e a gente sabe que de alguma forma a gente precisa atender a pautas que aquele parceiro, né, quer. Então, a gente ainda tem aquela questão de entender que para nós a igualdade de gênero é algo prioritário, uhum, fazer com que aquele parceiro entenda o que que é a igualdade de gênero, né, que uhum, é o que a gente fala, né, de entender que meninas e mulheres, meninos e homens têm realmente direito de forma igual, né, seja numa posição acadêmica, seja numa posição profissional, e não só, porque muitas vezes as pessoas acham que quando a gente fala de igualdade de gênero é só os direitos das mulheres. Não, a gente está uhum, falando da igualdade de que realmente os dois andem de forma igual, uhum, em todos os aspectos, né? uhum, E aí, esse trabalho para que os parceiros entendam é, tem sido árduo, mas tem sido de uma forma muito orgânica também. Então é algo que tem crescido, né? E a gente tem visto assim, todos os projetos que a gente tem implementado, a gente tem tentado fazer com que eu acho que a gente tem vários níveis lá do que a gente chama de marcador de gênero, né? Eu acho que ainda falta um pouco chegar no último marcador que a gente fala que é o que a gente chama de transformação de gênero, né? Que é aham, isso. o gender transforming. Já, né? Então, mas que a gente está chegando num patamar de olhar para aquele projeto e falar assim, não, esse projeto tem condições de alguma forma conversar com essa questão da igualdade de gênero de forma que a gente possa dar prioridade para ações que priorizem mulheres na liderança, Aham, lógico. ou para ações que priorizem a questão da valorização da masculinidade. Então, a gente tentar ir casando isso como um primeiro momento. E está reverberando muito esse trabalho da Unesco, pelo que eu estou avaliando, né?
de fora, assim, Uhum. e sempre olhando, Uhum. também no setor produtivo, né? Sim, Como sim, que isso sim. reverbera Verdade. nas empresas, né? Dentro de Verdade. uma pauta de sustentabilidade, para que Sim, entendam que isso está muito conectado também com a questão ambiental, verdade. os ODS, né? Porque gênero é o ODS 5, se eu não me engano, né? Sim, é o DS5. Então, ele tem uma pauta que ele se conecta, né? Não é Isso, como se fosse uma coisa, é orgânico mesmo, né? Não é uma verdade. coisa que está vindo de paraquedas e caindo lá. Não, tem que permear tudo e de uma forma muito natural, né? Uhum, uhum, uhum. Então, acho É, que esse trabalho está indo numa frente que é bem interessante, né? Que não sim, sim, parece uma sim. pauta isolada, Sim, sim, né? sim, Ela sim, está sim, sim, sendo sim. incorporada, né? É, esse trabalho, eu acho que esse também é um outro trabalho da Unesco que é, de alguma forma, tentar integrar as ações, né? Uhum, Então, mesmo que seja um trabalho que tenha a ver, por exemplo, com o setor de cultura, ele conversa com a educação, que conversa com o setor que eu uhum. trabalho, que é nas ciências humanas e sociais, que conversa com o setor de comunicação e por aí vai. Então, a gente, de forma natural, aos poucos, tem tentado fazer esse trabalho também de que as pessoas entendam que cada uma dessas ações elas não conseguem trabalhar isoladas e elas É. precisam trabalhar de forma integrada. E o selo da Unesco é muito forte, né? É. Então, eu acho que traz um peso, uma ressonância muito grande. Ana Paula, falando da igualdade de gênero, Uhum. como que está essa pauta sobre masculinidades? Como é que está sendo o debate lá na agência sobre isso? Eu sei que tem um grande debate global, né? Eu Sim, mesmo participei de um seminário aqui muito foi, foi, bacana em foi, São Paulo, foi, já foi. abrindo bem esse espaço e Uhum, trazendo a igualdade racial como um tema transversal dessa uhum, discussão. uhum. Como é que está essa pauta dentro da agência? Essa pauta de masculinidades é uma pauta nova, mas é algo que também tem ganhado bastante força ali, Uhum, né? E a gente tem um programa forte que a gente chama de Transforming Mentalities, né? Que é um uhum. jogo de palavras em inglês que é exatamente transformação da mentalidade, mas se a gente É for o nome do pensar. seminário, não foi? É, que foi o Ah, nome do seminário. Na verdade, foi o nome da mesa, né? da Foi mesa, do tá. painel, É. porque foi no seminário de enfrentamento ao racismo. E Uhum, aí, para você ver como também as coisas casam. Nesse fórum de combate ao racismo, dentro desse fórum de combate ao racismo, a gente falou, a gente, assim, a época, né? A diretora geral adjunta, a Gabriela Ramos, ela quis trazer exatamente essa pauta da masculinidade, quis trazer essa pauta da igualdade de gênero, uhum, para mostrar que eu só consigo enfrentar o racismo se eu olhar também para a pauta da igualdade de gênero, se eu uhum. olhar também para a pauta de Que masculinidades. interessante. Então, por isso que foi um dos Hum, painéis, que foi uhum, esse painel do Transform Mentalities. E se a gente olhar, assim, fazer a tradução, vamos dizer, transformando a mente dos homens, né? uhum, De forma bem livre. Que é exatamente, e aí a Unesco passou a entender que não adianta eu falar nessa questão de igualdade de gênero e de oportunidades iguais para as mulheres se os homens não entender toda essa questão do patriarcado que está por trás e uhum, que muitas vezes as mulheres não conseguem alcançar exatamente por essa cultura patriarcal que a uhum. gente tem. Exato. Então é preciso exatamente essa mudança de mentalidade dos homens e aí, essa mudança de mentalidade só vai se dar, por exemplo, que ele entenda que, por exemplo, ele precisa criar uma rede de acolhimento, Uhum, uma rede que entenda que para mudar, que é necessário uma mudança de comportamento, é necessário também que ele entenda que ele precisa cuidar da saúde mental uhum. dele, que ele entenda que ele também tem emoções, que também tem sentimentos, né, como as mulheres, e que ele pode expressar esses sentimentos e essas emoções sim, assim, né? Então, eu acho muito legal toda essa habilidade toda essa, como que eu falo, essa engenharia que estão fazendo exatamente com relação às masculinidades, que é exatamente um pouco o que a Unesco traz, que é exatamente trabalhar essa questão da saúde do homem e dessa transformação Uhum, da mente dos homens, assim, né? uhum. E aí se isso se perpetue para a garantia da igualdade de gênero, assim. Que lindo. Eu acho que o papel da Unesco é fundamental, porque até no cruzamento com a saúde, Uhum, né? Por quê? Quando a gente pensa em saúde, né, que a OMS define como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, uhum,
Eu acho que pela cultura e pela educação a gente abre espaços de saúde social. Porque o grande problema, Ana Paula, que eu sinto, vejo uma trajetória de amigos, eu vejo trajetória de parentes, é que a gente passa, às vezes, meu pai, 93 anos, sem nunca ter tido a oportunidade de ocupar um espaço de saúde social. Isso é Porque muito muitas vezes a forte. escola não é um espaço de saúde social, a família não é um espaço de saúde social, né? Verdade, E verdade. eu acho que quando a gente traz esse elemento cultural também, né, que aí sim traz uma perspectiva mais transformadora, Sim, a Unesco é muito sensível a isso. Eu vejo realmente é, nos projetos desde a infância, né, abrir um é, espaço ali que não é só a instrução é, educacional, é, mas são os saberes é, a serem construídos conjuntamente num espaço que você tem segurança e não se sinta objeto de um bullying ou de uma coisa isso. onde você possa não só não performar, né, Uhum, uhum, mas ser, uhum, né? Eu acho uhum. que tudo que eu leio da Unesco, assim, princípios, né, do ser, né, É, sobre o performar. E muitas vezes na masculinidade é isso, os espaços que os homens acham que é de saúde social não são. não, Porque um bar é um infelizmente. estado de reforço da performance de masculinidade, essa masculinidade Exato. hegemônica, né? Verdade, verdade. Então, eu fico muito feliz de saber que a Unesco está entrando, É. porque a Unesco trazendo a pauta, né, do ser, né, Uhum, sobre uhum, o performar, uhum. é muito importante, né? Sim, não, e entender cada cultura, assim, né? Tanto é que tem um trabalho lindo que foi feito na Índia, né? E a gente sabe Uhum. que a Índia é um dos países que tem um índice alto de violência doméstica, né? E é exatamente trabalhar com essa questão de, no momento que eu faço com que aqueles homens entendam que a mudança de comportamento pode gerar benefícios para ele próprio, até a Exato, violência doméstica reduz, exato, porque aí ele fala, não, peraí, sem dúvida. eu preciso me comportar de uma outra forma, né? Uhum, uhum. E aí eu acho que todo esse movimento vai gerando aquela velha frase que parece um clichê, mas eu gosto muito que é do gentileza gera Uhum. gentileza, né? Que é exatamente entender que mudando alguns hábitos eu consigo alcançar coisas muito maiores, que é, por exemplo, a transformação de uma sociedade quando Uhum. ela entende a necessidade, quando ela entende que a igualdade de gênero não passa só por mudanças estruturais, mas passa por mudanças culturais também, Exatamente. né? E nisso a Unesco tem como Sim, objetivo, né? sim, sim. Ana Paula, uma coisa que a gente vê é que realmente esse trabalho todo de primeira infância está Uhum, indo muito bem. Eu acho que a gente uhum, tem, né, nisso tem trabalhado bastante, Criança Esperança. Só que a gente ainda tem índices alarmantes de violência baseada em gênero, uhum, né? uhum, Eu estava vendo o Observatório de Mulheres, os gráficos são assustadores, né? Principalmente uhum, depois da pandemia, nós estamos tendo quase um surgimento brutal em todos uhum, os estados brasileiros, né? uhum, uhum, O que não é nenhum aspecto cultural de localidade, né? De violência contra a mulher no uhum, sentido sexual, né? uhum, Físico e material. uhum, É, a paternidade pode ser uma janela de oportunidade para trabalhar esse homem? Como é que você vê assim o agora, né? uhum, Além de trabalhar, que é o mais tão importante quanto mais fundamental para as próximas gerações, uhum, como é que a Unesco tem visto essa questão das paternidades como talvez uma janela de oportunidade para que esse jogo vire, né, em uhum, definitivo? uhum. É, assim, trabalhar a paternidade, eu acho que é a mesma forma de quando a gente trabalha a primeira infância, né? Uhum, De entender que por meio da paternidade, por exemplo, eu estou criando um novo ser, né? uhum, E esse novo ser precisa de um exemplo ali, né? uhum, E aí a gente vê exatamente como uma oportunidade para que aquela criança é, ela seja criada num ambiente saudável. uhum, Então, acho que a gente defende muito essa questão de que aquela criança, ela possa, de alguma forma, ter o desenvolvimento infantil de forma integral e integrada, que a gente fala muito, e esse integral e integrada é também fazer com que a paternidade, se é uma paternidade respeitosa e uma paternidade que entenda a necessidade daquela criança, mas entenda que aquela paternidade também precisa, de alguma forma, ser transformada e ser transformadora, né? uhum, E aí a gente tem.
É claro que a gente está iniciando ainda, mas projetos que têm interesse exatamente de trabalhar essa questão da paternidade, de trabalhar a questão exatamente dessa questão, como eu falei anteriormente, de transformar a mentalidade dos homens, seja por meio da paternidade, seja por meio da primeira infância, que é um caminho e uma oportunidade do agora para que haja um futuro menos violento. Que é essa noção de transformação de gênero Exato, agora a sim, partir sim. dessa A partir oportunidade, dessa né? E oportunidade. isso seria feito, por exemplo, dentro dos programas do Criança Esperança, que aí coloca alguns componentes relacionados a isso para que as organizações possam se preparar melhor. É mais na influência de políticas públicas para que esse tema ganhe mais força. Como é que a Unesco está vendo em termos práticos essa possibilidade? Acho que das duas vias, né? Hum, O Criança Esperança é um meio, e aí, mas claro, o Criança Esperança ele trabalha com as diferentes temáticas voltadas à infância e adolescência, então não tem como a gente especificar, mas é claro que existem algumas organizações que trabalham com essa temática em específico, mas também tem uma via que é a via das políticas públicas, que é o mais eficaz. ó. E é por isso que a gente tem conversado bastante com estados e municípios que tenham interesse exatamente de consolidar como política pública, né? E que a gente sempre fala, né, que a Unesco ela é um meio de alguma forma fortalecer a capacidade técnica daquele estado, né, do governo. Então a gente vê que um dos meios mais eficazes é exatamente fazer com que toda essa temática da paternidade, essa temática da masculinidade se transforme em uma política pública. E um movimento bem interessante, todos esses movimentos, né, Uhum, Ana Paula, eles vão convergindo para uma coisa de transformar um ecossistema. Esse que isso. você acabou de falar, por exemplo, como se chega mais nos municípios, Uhum, né? Porque a gente fala muito da política uhum, pública nacional, dos sistemas, do Estado, mas como chegar lá no interior uhum, mesmo, uhum, onde a política está sendo uhum, implementada, como criar esse ecossistema ali uhum. nas escolas municipais, nos municípios ou nas unidades de saúde, eu acho que esse é um desafio, né? E a nova É, fronteira de trabalhar é, isso, né? é um desafio, porque normalmente a gente trabalha por meio de projetos de cooperação técnica, né? Uhum. Então, o nosso trabalho é exatamente fazer com que o gestor entenda da importância disso. Normalmente a gente é muito demandado, né? Dizer, não, Uhum. a gente quer trabalhar com saúde do homem, a gente quer trabalhar com a primeira infância, dentro da primeira infância, e aí a forma como a gente faz no momento que a gente está escrevendo um projeto é tentar mostrar ali para aquele município que tem interesse ou para aquele estado que tem interesse que é importante chegar, por exemplo, em comunidades menores, né? Uhum. Que é importante fazer com que a gente faça um trabalho que chegue nas escolas, que seja nas unidades de saúde. Então, nosso trabalho é muito mais de articulação com os entes federados Ah, tá. para que eles entendam a importância de implementação disso na ponta. Uhum. Mais do que. Até porque não é Lógico, não o deve ter trabalho da perna Unesco, para né? isso, A gente não exatamente. teria perna, Uhum. mas exatamente é entender, fazer com que aquele gestor entenda que para que ele possa, de alguma forma, fortalecer ali, enquanto Estado, enquanto município, enquanto governo, e que é interessante politicamente, mas não só politicamente, como socialmente, a implementação daquele projeto, assim. Uhum. Eu acho que é mais ou menos esse caminho. Eu queria também abordar, Ana Paula, e você eu acho que seria a pessoa perfeita para que o nosso ouvinte entendesse um pouco sobre essa perspectiva, Uhum, porque falamos tantas fronteiras aí, né, de transformação, da intersetorialidade, da questão do municipal, da territorialidade, essa questão da ancestralidade, uhum. né? Como é que isso entra na pauta? Porque comecei a dar um valor tremendo nisso, né? Sim. Assim, é, isso tem acontecido. Eu não tinha consciência da força que isso tem, Uhum, desde os povos originários, né? Ou uhum, então de base africana, etc. uhum. E comecei a ver que muita coisa também, até na minha própria história, foi apagada de coisas assim, né? Uhum, E ficar uhum. assim, poxa, mas são valores que muitas vezes já estavam lá muito bonitos e que É, foram realmente apagados, né, nessa exato. questão de outras perspectivas de masculinidade, de paternidade. Sim, Eu queria muito te ouvir como é que a parte das ancestralidades entra como um aspecto mais até do que cultural, né? Seja uma coisa sim, transformadora mesmo em tudo verdade. isso que você estava trazendo. A gente tem muito que aprender com
as comunidades milenares aí, né? E a comunidade, por exemplo, né? O nosso grande continente africano é um grande exemplo disso, assim, o quanto que uma cultura que eles têm milenar acabou sendo apagada, né? Chegando Uhum. aqui, falando a nós, Totalmente. o Brasil do Ocidente, foi apagada, e quando a gente resgata, a gente vê, nossa, como isso já existia há muito tempo. Uhum. E eu lembro que eu até comentei isso, até acho que foi numa live que a gente fez com o pessoal da saúde do homem, enquanto, por exemplo, na maioria, né, porque a África é um mundo, né, um continente, mas como em muitos países africanos, em muitas culturas africanas, né, que são muitas, diversas ali, o papel do homem não é só o papel do provedor, Uhum. né, ele também, ele Sem tem dúvida. um papel que hoje a mulher acabou assumindo esse papel, que é exatamente de, de transformar ali, de unir o que é diferente do que hoje acontece, né? A Uhum. gente acaba só colocando o papel do homem provedor, que vai conseguir a subsistência e voltar para casa sem ter um contato nenhum. E ali, esse homem, normalmente, né, em muitas, né, comunidades africanas, ele é também o provedor, mas também ele tem outros papéis ali naquela comunidade que faz com que ele se sinta pertencente ali da comunidade, Uhum. né? E que normalmente são tomadas de decisões que não só ele faz, mas ele é sempre, na verdade, a decisão maior, tanto é que a gente fala que a grande maioria, né, das comunidades africanas, elas são matriarcais, porque a grande É, decisão é feminina, e esse sem homem sempre dúvida. se reporta a essa mulher para tomar a decisão final, e ele acaba, de alguma forma, casando isso para que aquela comunidade fique de forma mais homogênea. O que a gente vê que está se diferenciando É hoje a com todo importância o de. histórico que a Exato. gente tem. Então, quando a gente fala da ancestralidade, o quanto é importante, e aí esse resgate, como eu falei, né, da história geral da África, é exatamente entender como que se deu a história, assim, porque como é uma história contada por É. africanos, é exatamente entender como que o nosso mundo evoluiu até hoje, contada por africanos, assim, entender como que essa cultura foi sendo, de alguma forma, evoluída, olhando para uma Muito. perspectiva afrocentrada e não uma Exato. perspectiva eurocêntrica, né? Exatamente. Eu Então, estava ali em Iquitos 2 semanas atrás, Ana uhum, Paula, pega muito no que você está falando, e eu fui visitar uma etnia, um povo originário, um canto, uma coisa lindíssima, né? uhum, E eles estavam me contando que a cultura, né, o saber ancestral ali, era o pai dar à luz ao filho, né? Então ele estava no parto, tinha parteira, uhum, mas ele tirava, e ele era o primeiro a abraçar o filho, uhum, né? uhum, Isso já era parte da cultura deles. uhum, E que o sistema de saúde veio e acabou com isso. Porque ele fica numa recepção hoje, a mulher é levada, ele não pode participar do parto, né? E aí ele fica só sabendo depois, com todos os processos de higiene, né? Que é, o sistema. A desumanização, né? Do que foi muito esse eurocentrismo, no sentido de destruir e apagar práticas que hoje a gente está tentando. Olha uma prática dessa e fala, gente, essa prática que devia estar sendo ensinada. Porque para exato, mim mesmo, a minha segunda filha, eu praticamente fiz o parto junto com a médica, né, que foi muito bacana. humanista nesse sentido, né? Uhum, E ver saindo do ventre aquela coisa até me emociona um pouco, né? Porque é uma coisa muito forte e estava lá na cultura o tempo todo, Ana e Paula, que né? Então o que você está falando é muito potente, né? é, Porque por quê? Porque assim a gente não conseguiu trabalhar essa diversidade, né? E como sim, o sistema de saúde e de assistência social ou de uhum, educação, a gente tem que tomar realmente esse, né, no início da nossa conversa aqui, que foi a sua trajetória, né? sim, 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 sim. E é por isso que eu falo da importância, e a Unesco também fala da importância dessa valorização dos saberes, assim, Uhum. né? E de não deixar que esses saberes fiquem, né, invisíveis, mas que a gente resgate esses saberes e de alguma forma enalteça
para que as pessoas vejam, olha, isso realmente existe e que pode ser utilizado, assim, né? É. Então, a gente mesmo, por exemplo, né, na seleção dos projetos Criança Esperança, apareceu muitos projetos de comunidades Que indígenas e bacana. quilombolas e que são exatamente dessa questão de valorização Hum, de saberes e uhum, utilizar tecnologias que a gente chama da tecnologias sociais aham, são exatamente as culturas ancestrais, exato. né? De forma a beneficiar aquela comunidade e aquela sociedade como um todo, assim, né? Então a gente tem esse olhar cuidadoso de que isso seja não só resgatado, mas enaltecido, assim. Ana Paula, só para a gente, infelizmente, está terminando. Nossa, bater um papo com você assim é bom demais. A gente poderia ficar aqui. Vamos ter um episódio só sobre sua experiência da Eita, eu Coreia falo do Sul, demais. né? Que foi maravilhoso, né? Mas eu queria. Como que a gente faz de tudo isso que a Unesco Uhum, está trazendo? E uhum, lógico que é um início potente, uhum. deixar de ser exceção para se tornar uma regra e a gente começar a diminuir esses índices terríveis que a gente enfrenta, ainda desigualdade de gênero, desigualdade racial, assim, que as pessoas entendam o benefício, eu não sei, né? Uhum, Quando a gente cria essa consciência, parece que a gente uhum, vive um subconsciente coletivo que nos uhum, treinaram assim, né? Mas uhum, quando a gente cria uhum. consciência, poxa, isso me beneficia individualmente até, né? Vai É. entender. Tanto é que eu vejo, por exemplo, questões de paternidade, questões de igualdade racial, para mim, não é um Uhum, dever, é um direito. uhum. Exato, Eu sinto como um direito, exato, né? exato, exato, E, exato, exato. e é libertador isso, né? Eu queria ver como é que a gente faz essa jornada aí para chegar a algo que a gente tem um mundo, né? Dentro das utopias da Unesco, né? Também, Uhum, uhum, de um mundo uhum. igualitário. Como que a gente faz? Pergunta difícil, mas eu acho que para deixar de virar exceção, né? Eu acho que a primeira coisa, que é o que a gente falou o tempo todo, eu falo muito isso, né? Que é escutar esses saberes, assim. Uhum. É, e Sem dúvida. esse, e esse do escutar os saberes, porque, e aí eu vejo que hoje é muito, a gente que trabalha muito com o governo, a gente vê como o governo tem feito muitas consultas públicas. É, e eu acho que a gente deve continuar nesse caminho de consultar quem está lá na ponta, entender quem trabalha com aquela demanda ali na localidade, é, do que é realmente feito, assim, né? E o que deve ser valorizado, o que deve ser tomado em conta. Então, a gente tem tentado fazer esse trabalho na Unesco, de exatamente entender ali e, a partir dali, tentar chegar a exatamente essas comunidades, né? Que esses projetos sejam implementados em quem foi escutado, em quem trouxe o que realmente é de fato, assim, né? Uhum. E eu acho que um outro caminho é realmente lutar para que a gente consolide as políticas públicas. E aí eu acho que uma grande conquista aí, a Unesco foi uma das agências que colaborou bastante, por exemplo, olhando para a primeira infância, foi a implementação agora recente da Política Nacional de Primeira Infância, né? Exato. A política É, de a cuidado política de também é cuidado fundamental. também, e que né, foi também uma parceria com um projeto de cooperação técnica da Unesco. Verdade. Então, fazer com que esses saberes que foram escutados se tornem realmente, de fato, uma política pública em lei. Né? Uhum. E aí, independente do governo que vier, a gente sabe que foi a mesma coisa do ECA quando o ECA começou Uhum. lá, e que hoje, né, fazendo 35 anos, a gente sabe que a gente tem muito para avançar, mas a gente sabe que, por exemplo, não sei, quem chega aqui, né, que é fora do país, sabe que existe um direito que garante para aquela criança que ela não pode ser, que aquele direito não pode ser Eu concordo violado. totalmente. E a E a... partir daí a gente está embasado para fazer as tecnologias Exato, sociais, botar como um exato, vírus no exato, sistema para que exato. ele realmente, É. porque você tem esse parâmetro, É, né? E a mesma coisa para a igualdade racial, assim, Exato. no momento que, por exemplo, a gente tem até um projeto de cooperação técnica com o Ministério da Igualdade Racial, entenda, por exemplo, o trabalho que eles fizeram muito bonito de colocar CEP, por exemplo, nas comunidades, Uhum. né, que muitas favelas não tinham CEP. Uhum. Muitas comunidades não Nome de eram nem rua, né? nome de rua. E aí entender que elas existem, que precisa ser feito um trabalho ali. Todo um trabalho que a gente está fazendo com, por exemplo,
de criar ferramentas para que o racismo seja realmente não só enfrentado, mas seja denunciado. E a gente está com um projeto bem bonito com uma ouvidoria lá do Ministério, que é exatamente fazer com que, de novo, a história da escuta, né? Que isso seja escutado e que haja uma ferramenta que as pessoas se sintam seguras e acolhidas no sentido de entender que eu posso denunciar se eu sofro né, Principalmente racismo. no Poder Judiciário, que Exato, exato. também tem a sua, né, E as pessoas entenderem que isso, injúria racial é crime, entenderem que exato, racismo é crime, e entenderem que eu tenho uma ferramenta que eu posso, de forma segura, me aproximar exato. a essa ferramenta. E que virou uma política pública também. Então, para a gente, né, enquanto é, Unesco, organismo assim, uma organização internacional que trabalha muito com essa questão de fortalecer as capacidades, para gente, para que isso vire regra, é que isso vire lei, né? Uhum. E que vire uma política pública consolidada. Que a sociedade civil aí se apropria, Entende? as Exato, empresas, né, o governo, e a gente possa exato. pensar nas estratégias de solução. Ana Sim, Paula, muito obrigado. Foi um eu que prazer tê-la aqui com agradeço. a gente. Espero que a gente possa repetir esse bate-papo muitas vezes. Eu acho que a gente tem muito que aprender Contem com a Unesco e com conosco. você. Obrigada. Esse foi mais um episódio, então, do Promundo Pod, podcast do Instituto Promundo, e até um próximo episódio.